não vai precisar transmitir a tela, né? É isso Não, mesmo. não. Isso. Tá, então a gente pode começar a apresentar já, que tá gravando. Como eu disse, vocês podem mandar pergunta ali no chat, vocês podem abrir o microfone, é bem tranquilo. Bom, eu vou tentar fazer uma explanação um pouco maior do Dworkin. Ela vai ser rápida, tá? Mas é que assim, eu acho que para a gente entender o Dworkin, a gente tem que ver da onde ele veio. Dworkin começou a faculdade dele em Harvard, tá? Ele fez filosofia e direito, tá? Ele era um doido por pesquisa, né? Então, assim, só que ele não gostava da forma que Harvard entendia a teoria do direito, porque eles eram extremamente conservadores, né? Positivistas extremos, né? Então, ele saiu da faculdade de direito de Harvard e ficou só em filosofia, né? Foi convidado para ir para Oxford, né? Foi e terminou sua graduação em direito em Oxford, tá? Foi aluno do Hart, que é com quem ele tem a grande discussão, né? Então, e depois ele voltou para os Estados Unidos para ser assistente, como se fosse, né, Leonard Hand, da Suprema Corte, que foi quem sucedeu o Oliver Holmes, que é um dos caras, assim, é um dos juízes da Suprema Corte americana que tem as melhores teorias do direito, né, pro sistema common law. Então, o que eu digo? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que do Dworkin, ele vem de um sistema diferente do sistema brasileiro, tá? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar. E em toda a teoria do direito, tá? Porque eles vêm de um sistema onde se fala de precedentes. Lá eles não têm um código, né? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Eles não têm códigos, codificação, tá? Eles usam precedentes. E não é jurisprudência, são precedentes. Tu tem um caso, tá? Mais antigo, pega Marbury versus Madison, tá? E daí tem aquele caso. Quando se reporta a Suprema Corte, se vai dizer assim, ó, tem que julgar procedente ou não, porque já foi julgado dessa forma. Só que aí toda a construção do direito, ela é feita com uma forma de distinction, overruling, overrating. O que significa isso? Não é como aqui que a gente às vezes vê, que pega e ementa numa decisão e simplesmente coloca lá. Não, lá eles vão explicar o porquê que aquele caso passado não é semelhante ao caso que está sendo julgado agora. Então, a gente tem que pensar bastante que quando a gente vai ler Dworkin, vai ler McCormick, vai ler Arnold, essas tradições do common law, que se chama, tem que ter esse cuidado, tá? Até porque um dos grandes problemas da jurisdição brasileira é tentar importar isso sem filtro, né? Então, vocês talvez não conheçam a tese do Alex, mas, por exemplo, assim, Alex, ele usa uma palavra, né, na sua tese de doutorado, que é ponderação. E ponderação, ela tem um significado no dicionário de língua portuguesa, enfim. E muitas vezes se usa ponderação fora da tese do Alex, citando Alex, né? Teve uma decisão do STF, e isso tudo eu estou falando para poder chegar no Dworkin. Teve uma decisão do STF que usou ponderação. Era um caso de habeas corpus de um senhor que fazia apologia ao nazismo, tá? Chegou no STF isso, e dois ministros, um usou a palavra ponderação para liberar, e outro usou a palavra ponderação para prender. Então, eu acho que é muito justo a gente estudar essas teorias para que a gente não caia nessa retórica, porque aí acaba ficando uma coisa assim, eles usam essas palavras e usam Dworkin, muito Dworkin, deslocado, né, das suas teorias. Então, e a gente acaba aceitando porque a gente não conhece. Enfim, vamos para o Dworkin. Dworkin, ele trabalha... A melhor forma de conhecer Dworkin, quem quiser se aprofundar, é ler da obra mais recente à obra mais antiga, tá? Aquele Justiça para Ouriços,
que foi traduzido no português para a raposa e o porco-espinho. Começam com um erro de biologia aí, porque porco-espinho e ouriço são coisas diferentes. Né? O modo deles se protegerem, e isso tem a ver com aquela questão que tu colocou, eu acho, Bárbara, na página que tem o porco-espinho. Lembra? O porco-espinho, ele se protege, ele não solta os seus espinhos, né? Ele só se fecha. Enquanto o ouriço, que é o que o Dworkin fala, ele solta, aliás, contrário, o porco-espinho, ele vai se fechar e ele tem espinhos que não vão ser soltos e cravar em quem tentar comê-lo. Já o ouriço, sim. Então, o ouriço, ele se defende, mas ele também ataca, que é o que o Dworkin faz. Né? Apesar dele dizer que prefere ser que ele prefere ser um ouriço do que uma raposa, porque a raposa, ela é esperta, ela é rápida, ela tem força, só que o ouriço não. O ouriço, ele se recolhe, e quando ele está recolhido, ele ataca, né? Que é como o Dworkin age, principalmente ali no início da questão Hart-Dworkin, né? E eles tiveram um respeito muito grande, que eu acho que é bem legal a gente ter esse respeito academicamente. É isso aí, porque o ouriço, ele sabe o momento de se esconder, e daí ele sabe que se daí não tiver como, ele ataca, mas não é um ataque pessoal. E eu acho que isso, na nossa academia aqui no Brasil, a gente tem que ver isso, sabe? Porque às vezes se sofre uma crítica e as pessoas, elas entendem, elas pessoalizam isso. Mas se a gente for para fora, por exemplo, Habermas e Alex, eles publicam as críticas um do outro nos seus próprios livros e respondem. E eu acho isso muito legal, porque é isso que faz a gente crescer, né? Então tá, vamos lá para o romance em cadeia. O Dworkin, ele fala da coerência e da integridade. Isso, que a gente leu, a gente já sabe. Só que coerência e integridade tem a ver justamente com o sistema lá do Common Law. Começa lá, tá? Então é por isso que a gente tem que pensar no sistema Common Law. Porque a coerência e integridade, tu só vai conseguir manter um romance em cadeia, ou seja, vamos pensar no laço, na novela Laços de Família. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu sou velha. E, enfim, tem que ter assim, tu não pode pegar não pode ter um mocinho e, de repente, matar o mocinho sem lógica. Ele tem que ter um porquê do que o mocinho foi morto. Tem que ter uma lógica, né? De uma decisão para outra, elas têm que ter uma lógica, elas têm que ser construídas, né? Tu não pode ter, de repente, entender que não se deve matar, mas, de repente, é livre o homicídio. Se fosse, então, liberar o homicídio, a gente teria que explicar, então, por que, construir todo o motivo do porquê, né? Liberar o homicídio, tá? Então, é isso que ele quer falar. Tem o Lênio aqui no Rio Grande do Sul, que ele fala de direito e literatura. Só que, assim, aliás, direito como literatura. Só que Dworkin fala em direito e literatura, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é tu analisar obras crônicas, enfim, obras narrativas, né, de ficção, Shakespeare, por exemplo, da forma do direito, e trazer o direito que está ali, a filosofia que está ali. Outra coisa é a gente construir uma decisão judicial de uma forma de romance em cadeia. São duas coisas bem distintas. A gente não vai ler Dworkin e tentar aplicar Dworkin para Shakespeare, ou, enfim, para qualquer coisa, né? Para Alice no País das Maravilhas. Não. O Dworkin quer que a gente mantenha uma linha de pensamento, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para... tem muitos artigos que falam sobre isso. Não critico uma corrente como a do Lênio, acho ótimo, inclusive, trazer a literatura para o direito, porque muitas vezes fica mais fácil de entender. Enfim. Alguma coisa que vocês querem falar? Não? Tá. Então, assim, essa é a questão do romance em cadeia.
E eu volto a falar da questão do common law e do civil law, porque o romance em cadeia, ele se constrói quando a gente tem um direito consuetudinário. Quando a gente trouxe isso para o Brasil, também pode ser aplicado, mas então a gente tem que revogar uma lei, né? Eu não sei se já foi falado da questão da diferença entre regra e princípio. Bárbara? Sim. Se quiser. Tá, é que assim, a regra, ela é aplicada de forma tudo ou nada, né? Ou tu aplica uma regra ou tu aplica outra, né? Já o princípio tu pondera, né? E claro que tem as distinções, o Dworkin age, ele até faz essa distinção de uma outra forma, né? Tem vários artigos que começaram, que foram os primeiros artigos dele, ele faz uma distinção um pouco diferente, tá? Só que é isso, né? Então, assim, tu não pode aplicar uma lei, tu não pode aplicar duas leis. Leis não vão conflitar. Tu não pode ponderar uma lei. Tu nunca vai poder dizer, essa lei, eu posso usar um pedacinho dessa lei e um pedacinho dessa outra. Não. Se é uma lei, tu tem que dizer, ou eu uso essa, ou aquela. Né? Já um princípio, que aqui no nosso país, a gente tem os princípios na Constituição, o que nos dá uma garantia maior, né? Porque a gente não tem essa questão do direito consuetudinário. Só que também há conflito na nossa Constituição, até por ela ser programática, né? A nossa Constituição, ela traz aqueles direitos ao lazer, a tudo isso, e à dignidade humana, né? Então, por isso, aqui é mais complicado tu dizer colisão de princípio, porque o que é um princípio, o que é uma norma, se tá tudo positivado, né? Se a gente tem o código. Mas, enfim, isso é válido, se debate muito isso, porque como é um sistema civil law, não vai ter problema de um princípio ser positivado. Aliás, ele tem que ser, senão ele não é direito, né? Então, assim, deixa eu pegar minhas anotações aqui. O Dworkin, ele fundamenta a sua tese em princípios morais, né? Ele fala, como falam muitos juristas atuais, inclusive juristas aqui do Sul, que tem que proteger o direito dos predadores externos, né? Que são economia, religião e política. Porém, Dworkin traz para dentro o direito à moral. E não sei, eu vou fazer a minha crítica do Dworkin, mas na crítica no sentido de crítica acadêmica, não é ele. Eu acho que quando ele foi tão ferrenho em sair de Harvard, porque eles eram conservadores, e aí ele bota a moral para dentro do direito. Só que a moral ela é uma coisa que ela muda durante o tempo, né? Então eu acho que moral é uma coisa muito complicada para a gente pensar. Eu até estava falando, e falo muito disso, por exemplo, da universalização dos direitos humanos. Camila, deixa eu só te pedir uma licença. A gente precisaria que tu falasse do capítulo. Tá bom. Tá. É que eu tava tentando explicar. Obrigada. Tá, vamos lá catar o capítulo. Desculpa, tá? Vamos ver aqui. Espera um pouquinho. Tô com 2.000 livros aqui. Tá. Ai, meu Deus, aqui eu perdi. Aqui. Vamos ver aqui. O Dworkin, então, ele fala de uma sociedade, do modelo de sociedade democrática, fundamentado em princípios morais, com mais importâncias do que regras. Então, é isso que, do direito e literatura, é isso, tá? É que, assim, não tem muito o que explanar em direito e literatura, na questão do Dworkin. O que a gente tem que explanar é essa questão de manter a decisão. Direito e literatura para Dworkin é fulcral, no sentido de que a gente tem que seguir uma linha de pensamento. A gente não pode decidir conforme a nossa consciência, e o capítulo dele ele é bem específico, ele é bem explícito. Eu acho que não tem por que ficar rebatendo algo que ele deixa bem claro,
tá? A integridade e a coerência, elas foram trazidas para o Código de Processo Civil, né, agora na reforma, isso foi muito bom, né, porque às vezes se tomavam decisões muito doidas, assim, apartadas, totalmente diferentes. Mas a gente sabe que às vezes isso não é cumprido, né? Então, o que eu penso? Eu não tenho muito o que falar em direito e literatura, porque direito e literatura é isso, é romance em cadeia, sabe? Eu acho que, eu não sei, e se tu quer me fazer uma pergunta, me diz qual é a questão que não se consegue, que se tem dúvida do direito e literatura. Porque eu acho que o do Working, ele é bem claro nisso. Eu Não acho que tem... ele não é nada claro, assim, a gente tem que começar do começo, né? Tá. Não, é que, como eu te disse, né, às vezes para mim parece claro e para as pessoas acaba não sendo. Vamos lá. Literatura, um romance. Vou começar lá de novo. Não, vamos com calma. Acho que tu pode começar do começo do capítulo mesmo, Tá. ou a gente começa a discutir já, quem sabe, porque como eu já Já abri o começa a microfone, discutir isso, já começa a discutir, que daí a gente vai conversando, que eu acho que é isso, melhor. melhor. Prefiro. Quem tiver já anotação, eu até fiz algumas. Vamos lá. Mas, assim, o que eu acho que fica confuso desde o começo do capítulo é que ele traz de novo aquela ideia de proposições de direito. Sim. Que a gente até já discutiu anteriormente e a gente estava tentando entender o que significa isso para ele, né? É que as proposições de direito seriam... tentar não usar a linguagem. Proposições de direito seriam topóis. Isso vem lá da teoria da tópica, tá? O que é um topói? É tipo uma frase, é como se fosse uma súmula, tá? A proposição de direito que ele diz é como se fosse uma súmula. É uma frase, que aquela frase é uma regra, tá? Ela tem uma força normativa que só a partir dela tu consegue seguir para o romance em cadeia. Então, tipo, tu tem um pressuposto básico, tu não parte do zero, tá? Esses princípios que ele fala é não partir do zero, porque ele tem a teoria dele, obviamente, que não parte do zero. Então, isso é uma frase, como se fosse uma súmula, um resuminho. Não, acho que a gente pode pegar o livro, eu acho, para trazer, entendeu? Ele fala, porque ele começa o capítulo perguntando, ele coloca uma questão, né? O que são questões de proposições de direito, sobre o que exatamente elas são e o que as faz verdade, que eu acho que são 3 perguntas que esse artigo deveria ter respondido. Ele vai responder talvez até o final, que a gente não leu ele todo, né? A gente leu verdade. Pode falar, João. Deixa eu pegar um... Acho que o João travou, se puder esperar só um pouquinho. João, voltou? Tu tinha levantado a mão. Voltei, desculpa. Eu não sei, acho que parou na minha vez, eu não eu só falei aquilo das proposições de direito, só fez as 3 questões e tu levantou a mão. Claro. Não, eu só queria, então, assim, começando... Primeiro, antes de qualquer coisa, desculpa, eu tô meio agitado hoje. Obrigado pela fala, Camila. Eu queria comentar 2 coisas. Uma, primeiro sobre a tua fala, e depois ir para essa primeira parte a primeira parte da primeira parte do texto, né, que é sobre teoria da interpretação propriamente dita. Primeiro, isso é um assunto, talvez uma questão em aberto, mas primeiro vou concordar contigo que eu acho que essa ressalva de que a gente tem que usar teóricos como o do Working com a devida tradução, eu acho que é importante até em 2 eixos um pouquinho diferentes, embora talvez apontando para a mesma direção. O primeiro é justamente esse que tu já chegou a comentar, que muitas vezes a gente importa esses autores sem saber do lugar de fala deles mesmo, né, de onde que eles estão falando, a partir de qual contexto, de qual experiência, né. No caso do Working, isso acaba ficando um pouco mais importante de se notar a partir dessa ideia dele de direito como integridade, que a gente ainda não leu, mas
a gente vai ingressar nessa discussão logo depois de uma questão de princípio. Eu acho que logo depois que a gente retornar das férias, né, Bárbara? Tá. E o outro ponto, bem relacionado com isso, é também esse exercício de tradução não relacionando um autor com seu lugar de fala, mas um autor com qual que é o projeto teórico dele, né? Porque muitas vezes a gente vai comentar sobre, a gente vai tentar procurar fazer um entrelaçamento entre dois autores que estão, vamos dizer, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo grande balaio de gato que é a teoria do direito, mas eles têm muitas vezes propostas diferentes, eles querem responder as perguntas diferentes, e isso também é um exercício de, vamos dizer, de tradução teórica que eu acho importantíssimo, porque senão a gente acaba cometendo vários erros, né, como... e isso não é algo assim, eu estou dizendo erro de graduando. Uma das minhas posições... Eu acho que o que tu quer dizer é ali de eu ter falado dos princípios do working e ter comparado com o Alex. Aí eu acho que é um caso bem grosseiro, mas eu acho que até antes, eu concordaria contigo até antes, na verdade, com aquela questão vamos dizer, de usar autores sem contexto. Sem fazer o devido mapeamento do que ele está querendo responder, né? Ou, por exemplo, justamente aquele caso de querer aplicar a ideia de coerência e integridade a um sistema processual civil que não é o common law. E aqui eu não estou nem querendo dizer que a ideia do working não é adaptável a um contexto de civil law. Eu acho que mas não é, vamos dizer, a visão dele sobre o common law não vai servir para a gente por motivos óbvios, né? Mas que às vezes passam despercebidos, né? E isso eu acho bem interessante. Eu comentei sobre a questão do Alex e do working, porque, assim, tem um orientando, que foi orientando do Lane, tá? O Rafael Jorge Dalla Barba, eu acho, que ele faz o pós-doc dele na Alemanha. E, assim, se debate muito, e no Brasil a gente tem um contraste, a gente lê contraste muito grande entre do working e Alex. Só que, para eles... Para a Europa, do working e Alex, eles falam basicamente a mesma língua. Pelo menos assim é o que ele trouxe para a gente numa palestra, né? Então é por isso que eu fiz esse paralelo. Porque talvez a gente ainda está engatinhando no conhecimento desses autores, né? E talvez, às vezes, para a gente pareça... a gente faz, do working... o Lane, por exemplo, ele detesta o Alex e ele usa o do working. Só que aí, lá, né... Lá na Europa, que é onde ocorreu a discussão, né, porque do working foi para lá, em Oxford, e lá, a teoria do working é basicamente a mesma teoria do Alex, na questão de princípio e regra, né, nesse ponto. Então, eu acho que também, às vezes, a gente faz uma separação muito grande entre dois autores, que, em algumas coisas, são muito parecidos, né. Não, eu chego a concordar bastante contigo. Partindo para o texto, propriamente dito, eu não sei se alguém queria comentar algo antes sobre o texto, mas eu ia partir logo desde o comecinho dele, que, conectando com aquele ponto que a Bárbara tinha falado mesmo, sobre... Ele vai expor duas coisas, né? A tese central dele, né, que o direito é basicamente... interpretativo e político, no sentido de que ele envolve considerações, ele envolve interpretação com considerações de moralidade política, né, tudo mais. Isso aí... Olha só, uma coisa do working é que ele usa policies e polities. Então, policies como serviços públicos e políticas, né? Então, nas traduções que a gente tem da Martins Fontes, por exemplo, eles não fazem essa distinção. Então, às vezes, trunca a nossa leitura, né? Mas continue, desculpa interromper. Mas nesse ponto até, eu acho que dá para até deixar de lado toda essa distinção dele de regras e princípios, que ele ainda está sustentando, né, numa questão de princípio, mas para focar justamente nesse aspecto da comparação mesmo, né, da interpretação jurídica com a interpretação literária, que essa é a tese central, né, do artigo, e a primeira parte que a gente vai querer discutir agora
é mais só sobre a interpretação. Mas antes eu só queria ressaltar o ponto da Bárbara e trazer atenção para essa definição, para 2 pontos, na verdade. O primeiro é como ele parece já definir como a tarefa central da teoria analítica do direito, né, onde se inclui o Hart, o Raz e todos os interlocutores teóricos dele, né, praticamente, de que a questão central seria qual sentido deveria ser dado a proposições do direito, né? Eu não sei o que vocês acham, mas eu consigo interpretar essa passagem do Working, que está lá logo na página 1, é literalmente a primeira frase do primeiro parágrafo. Eu consigo interpretar isso de 2 jeitos. Ou como vamos dizer, como um juízo de fato, um juízo descritivo sobre que essa seria a questão que realmente os teóricos do direito, fora ele, ou incluso ele, melhor dizendo até, trabalham, o que eu acharia que seria, então, uma maneira equivocada de dizer qual que seria a questão central na teoria do direito, ou como uma questão do que deveria ser o problema central da teoria do direito, né? E parece ser um problema central pro Dworkin nessa época, né? Mas eu acho que talvez aí ele já comece um pouco com o pé errado no texto, porque eu sinceramente não consigo ver como essa ideia ela está presente por exemplo, no trabalho do Hart, que foi para dar um exemplo do que a gente leu. Mas eu não sei se vocês concordariam ou não com esse ponto. Até gostaria de ouvir a esse respeito, porque eu acho que a questão do sentido de qual o sentido que a gente tem que dar a normas jurídicas, a proposições de direito, do tipo, é lei ou é direito que a gente deva agir de determinada forma, ou que a gente tem um direito tal e tal. Eu acho que essa é uma discussão que acaba estando, na verdade, ausente no Hart, em autores que seguem ele. Mas, eu não sei, essa pelo menos é a minha impressão. Eu queria saber o que vocês acham sobre esse ponto. Aí depois eu acho que a gente até pode passar para a pergunta da Maria Eduarda, né? Vamos que eu passar só para o reparei Felipe. agora. Vamos passar para o Felipe. Tá, desculpa. Deixa só explicar. Hart, Dworkin pegou o livro do Hart, tá? Como Marx fez com o Hegel. E ele pegou, botou como se fosse do lado e tentou contradizer e contrastar linha por linha, né? Então, só que, claro, que quando tu contrasta, é como eu falando aqui, a gente vai além, né? Então, por isso, talvez, às vezes, o Dworkin tenha falado coisas que ele entendeu do Hart e que não estavam ali no Hart, porque tem muitos autores, por exemplo, na linguística, né? O Pechet, e tem uma pessoa que estuda o Pechet aqui no Brasil, que é a Eni Orlandi, e que eu acho que a crítica dela sobre o Pechet, o que ela fala muito mais, ela cria a teoria, né? Então, eu acho que acontece isso às vezes, né? A gente superestimar quem a gente estuda. Mas, desculpa, é só para falar disso, que ele fez par e par, assim, né, com as teorias do Hart. Oi, gente, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Não, basicamente para concordar com o João, acho que não tem tanta preocupação em Hart, né? Talvez tentando salvar o debate de forma meio inclinada, não sei. A gente poderia enxergar, talvez, naquele capítulo do conteúdo mínimo do direito natural, alguma tentativa, um esboço primitivo do Hart, talvez nesse sentido. Né? Não sei se tem também. Eu acho que não tem. Né? Felipe, só pode repetir a última parte que eu não entendi? Perdão. O microfone tá ruim aqui, gente. Talvez, João, tentando mais salvar o debate do que ser rigoroso, né? Historicamente falando, talvez a gente podia enxergar no capítulo do conteúdo mínimo do direito natural. Não sei se tem alguma coisa que a gente poderia entender como o entendimento do Hart, uma proposta do Hart, né, nesse sentido. Não sei se dá também. Eu fiquei pensando, deixa eu baixar minha mãozinha aqui, que eu acho que eu mandei para o João até,
que eu vou só ler minha nota para eu citar vocês na discussão, de que o Dworkin sugere que o problema quanto à interpretação surge porque proposições jurídicas, ou de direito, não sei como é que se traduz, mas enfim, parecem ser descritivas, mas é difícil dizer com precisão que elas descrevem, né? Esse é o grande problema em torno delas. Ele fala, e dele não apresenta nenhuma referência, porque é o Dworkin, ele não fala ele fala que os positivistas fazem tal coisa, mas ele não menciona uma nota de rodapé para quem que ele está falando, nem, enfim, né, ele fala, não que eu esteja dizendo que o positivismo não faz isso, aí que está a questão, né? Não, mas ele fala que o positivismo jurídico considera que proposições jurídicas são totalmente descritivas, e daí, só que daí depois, mais para frente, eu até anotei a página, é a página 147 da versão em inglês, onde ele fala que uma proposição jurídica, na visão deles, no caso dos positivistas, é verdadeira somente no caso de que algum evento de um lawmaking, um procedimento legislativo, tomou lugar, né, e senão não é direito, porque não foi um procedimento legislativo certo que passou. E daí a gente volta naquilo que o João Francis tinha perguntado na semana passada, para a gente, sobre as proposições jurídicas. E a gente eu falei que, para mim, ele não confundia naquele capítulo passado. E daí eu estava lendo essa parte, e primeiro ele falar que o positivismo acredita que é totalmente descritivo, né? E daí depois fala que uma proposição jurídica é verdadeira somente no caso de algum procedimento legislativo que assim o fez. Mas isso eu acho que tem a ver com validade de uma regra, e daí não é uma proposição jurídica, né? Eu entendo, no caso, é a norma mesmo, a questão de... Porque eu entendo que existe uma diferença, que a gente estava fazendo justamente aquela que o João França nos mostrou, né, de lembrar que existe essa diferença entre a norma e a proposição jurídica. E essa parte, para mim, que ficou... Eu tentei, assim, meio que pensar, não, ele está falando ainda que não é do procedimento em si, é uma descrição de que passou o procedimento. Mas mesmo assim, para mim, aquela ideia é de validade, entendeu? Para mim, o que ele está falando ali naquele momento. Eu até vou mandar para vocês a minha notinha, daí se alguém quiser saber do que eu estou falando. Mas enfim, aí eu posso passar, já eu acho que eu tenho que ver a fila aqui. Não lembro quem está depois de mim, eu acho que é o João. Tá, aqui tá o João, e depois João França e depois a Camila. Mas se vocês quiserem mudar a ordem. Tá. Tá, primeiro eu, depois João França, né? Ah, tá. Não, eu tinha feito a mesma coisa. Inclusive, eu fiz uma notinha aqui, que deveria ser uma notinha para esse parágrafo, e deram 6 parágrafos, o que não é um bom sinal. Mas o que eu estava achando era que... Como se diz? Eu tenho a impressão que o Dworkin, essa posição que ele atribui ao positivismo jurídico, né, de que proposições jurídicas seriam pedaços de história, eu não acho que vamos dizer, a caracterização do que seria uma proposição jurídica nele está errada. E, de novo, a gente volta para aquele debate que a gente teve semana passada, porque eu não acho que ele confunde uma norma com uma proposição jurídica. Uma norma é o que quer que ele seja uma norma. Não vou parar para dizer o que é uma norma aqui, porque a gente cai numa toca de coelho enorme. Mas a ideia de uma proposição jurídica basicamente é a ideia de que é lei que a gente deve fazer Y, ou é lei que a gente tem direito X. E o problema para mim está realmente nessa caracterização que ele faz do positivismo jurídico como sustentando essa posição de que proposições de direito seriam pedaços da história, né? Eles seriam verdadeiros se e só se a gente teve um evento. Essa posição, ele acha que o positivismo sustenta, porque o positivismo sustenta que uma proposição de direito é verdadeira se e só se algum evento designou esse direito ou esse dever como lei, né? Ou como direito, enfim, como uma norma jurídica, né? O problema para mim com essa posição é que eu não vejo como os positivistas sustentam essa ideia. Eu vejo eles sustentando que
o fato de algo pertencer ao direito é uma questão realmente disso ter sido, de existir um fato social que torna com que seja verdade que, por exemplo, o homicídio seja crime em determinada comunidade. Agora, a interpretação, esse eu acho que é o ponto que o Dworkin provavelmente, na minha opinião, claro, se equivoca, é que existe uma diferença, para mim, entre a ideia entre eu dizer algo como, por exemplo, em determinada comunidade existe uma regra de que as pessoas não têm um dever de não matar, colocando em termos bem grosseiros. Isso é algo diferente de dizer que num determinado caso é constitucional que não se aplique a regra que proíbe alguém de matar uma pessoa nessa comunidade. Porque no primeiro caso eu tenho justamente, e aí a gente volta de novo para aquela questão de enunciados externos e internos, e ponto de vista externo e interno, a primeira proposição, ela é sim uma proposição descritiva, mas isso é porque ela é um enunciado externo. Eu estou falando, nessa comunidade eles agem de determinada forma seguindo uma norma que proíbe o assassinato. O outro caso, eu estou justamente aplicando um padrão normativo, uma norma, a algum caso concreto ou algum caso hipotético, ou enunciando qual que é meu entendimento geral sobre alguma norma. Isso é um enunciado inerentemente normativo. E eu acho que talvez a sutileza, ou essa é a diferenciação entre enunciados internos e externos, que a gente vê no Hart, que o Dworkin não pega, e eu acho que é aí que está o problema. A falta de uma diferenciação entre, vamos dizer, ele ignorar esse ponto sobre um enunciado interno não ser necessariamente um enunciado que depende de que algo é lei, se e só se teve algum evento no passado que institucionalmente declarou que aquilo é lei. Esse é um tema que a gente vai acompanhar a gente por quase todo o Dworkin, principalmente no Império do Direito, mas eu acho que esse é um ponto, por mais que ele seja meio que secundário nesse texto do Dworkin, eu acho que vale a pena comentar, porque eu acho extremamente controversa essa caracterização do positivismo jurídico. Eu acho que o positivismo jurídico é muito mais uma tese sobre o que faz com que exista direito no mundo do que uma tese semântica, uma tese sobre o significado de normas jurídicas criadas através de instituições, vamos dizer, se eu fosse colocar em termos bem brutos. Então, eu acho que isso vale a pena comentar, mas, enfim, não sei o que vocês acham, vou fechar o microfone agora também para não monopolizar, e, enfim. João França agora. Certo, eu só queria colocar como um acréscimo ao que João falou, que eu realmente ainda não consigo entender o que Dworkin quer dizer com proposições jurídicas ou de direito, especialmente porque tem um trecho desse artigo que a gente está analisando, em que ele escreve o seguinte, que proposições jurídicas ou de direito são interpretativas da história jurídica, que combina tanto elementos de descrição quanto da valoração, sendo, porém, diferente de ambos. Então, assim, eu realmente não consigo captar o que ele quer dizer com isso. Eu espero que a gente consiga, durante a leitura dos outros artigos, na verdade, conseguir entender o significado dessa expressão no contexto da obra dele. Agora, Camila. Tá mutada. Algumas coisas ali que o João falou, a gente aprende, eu acho, a gente nota lei, e eu acho que é isso que tá no senso comum, que uma lei ela é feita porque um dia alguém cometeu alguma coisa e aquilo não foi bem visto, que primeiro tu tem que ter um fato e depois vem a lei, né?
que proíbe, né? Que ela seria pré. Tu só consegue criar o direito, só consegue criar uma lei que proíbe um fato que já tenha acontecido. Só que a gente tem que pensar numa coisa, que o positivismo, e aí eu entro numa outra questão, o positivismo e o próprio direito, eles vêm para sustentar o Estado capitalista, tá? Por isso que o direito natural, quando se trata de direito natural, e a gente está falando de direito natural, a gente está falando de um direito que vigia num sistema de produção feudal. Então, não é o estado de natureza, embora Fuller fale de outra forma, o estado de natureza, ele se tratava de quando o camponês que era servo do senhor feudal, né, na questão do absolutismo, enfim, antes ainda, ele era o direito natural, tá? E direito positivado, ele veio para quê? Quando a burguesia tomou o poder, ela positivou os direitos, mas somente para se proteger. Na verdade, não existe um fato social que justifique uma norma, tá? Pelo menos ali no seu início. O que justifica toda e qualquer lei, toda e qualquer proposição normativa lá no positivismo inicial é a proteção da propriedade privada. Então, assim, o positivismo, ele não tem uma lógica, tá? Não é que nem hoje em dia que a gente tem as teorias interpretativas, né? Que elas se baseiam, vamos então trazer uma discussão. Não, o positivismo jurídico lá no início, ainda antes de Hart, antes de Kelsen, antes de tudo isso, lá dos filósofos, é tão somente para proteger a propriedade privada. Então, o positivismo jurídico, ele realmente, ele não só parece ilógico, ele é ilógico. Então, isso que ele fala de proposições normativas ali, e vamos pegar aqui que eu anotei. Vamos ver. Eu vou passar para a próxima pessoa, que daí eu consigo resumir melhor o que eu quero explicar das proposições normativas, complementando ali o João. Aí vai, pode ir. É a Maria agora. Então, já que parou nas questões normativas, a minha pergunta inicial era sobre os padrões normativos, se esse histórico que a gente tem de normas, esses padrões, eles não ajudam a criar decisões pacíficas, sabe? Inclusive, quando você falou que tu primeiro precisa de um fato não bem visto para depois criar uma lei, eu me lembrei da Lei Maria da Penha, por exemplo, que precisou ela sofrer tudo aquilo para ser criada a Lei Maria da Penha no Brasil. Então, o meu questionamento seria se os padrões normativos não são benéficos no quesito da gente precisar de um histórico para criar jurisprudências. Eu acho que esse é um momento interessante, assim, de a gente voltar para aquelas discussões sobre moralidade também. O que eu acho interessante que a Maria pontuou, que a gente fala muito no direito de segurança jurídica, né? Acho que o que tem muito a ver também com o que a gente vai falar hoje, eu não quero aprofundar nisso, porque talvez a gente se distancie muito do artigo. Mas eu acho pertinente a questão, justamente porque tu estava colocando uma visão, talvez, com uma certa expectativa do direito, né? Dele fazer alguma expectativa, talvez social, né? Específica ou não específica, uma coisa mais universal, se a gente vai chamar assim. O que é interessante, justamente, dessa perspectiva é que existem metodologias diferentes de se abordar o estudo do direito, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos trabalhando com duas metodologias diferentes, né? Principalmente nesse momento, que é o positivismo, é uma teoria que tem uma metodologia não específica, que tem mais de um teórico com mais de uma posição metodológica, né? A gente pode falar do cerne delas, e o Dworkin como um interpretativista. O que é relevante de mencionar, talvez nesse momento, é que a gente está olhando um pouquinho para debaixo dessas relações, né? A gente não precisa chegar a falar em questões como segurança jurídica, a não ser que, claro, a gente coloque segurança jurídica como algo essencial do direito, mas o que a gente sempre se pergunta nos encontros, é o assunto da teoria do direito que a gente trabalha, pelo menos por hora, é o que é o direito, né? Então, é claro, a gente pode ter uma visão
moralizada do que o direito deve ser, e o Dworkin tem uma visão moralizada do que o direito deve ser, né, como uma ideia, ele já fala ali da história institucional, de um certo respeito pela continuidade do direito também, que a gente poderia olhar como segurança jurídica, uma pacificação dos conflitos, não sei do jeito que a gente quiser colocar, mas o que é interessante é que o positivismo não é isso. Né? O positivismo, desde o começo, o positivismo não se confunde com o direito positivo, não se confunde com uma questão sobre justificar direito à propriedade privada. Isso é uma coisa importante deixar clara, assim. O positivismo, ele é uma teoria específica, né? O positivismo jurídico não é o mesmo positivismo do Comte, lá, que a gente estuda na sociologia, né? Então, a primeira coisa é também dizer que o positivismo tem justamente essa visão de que o direito não é inerentemente moralizado. Que o João colocou agora aqui, eu lembrei, né, de falar disso. O Dworkin já talvez não tem tanto a mesma ideia, né? O que a gente vem discutindo, até para contextualizar, é uma questão que o Hart, enquanto um positivista, não conseguiu responder para a gente, segundo o Dworkin, que é quais são os nossos direitos e obrigações e como é que a gente chega a uma resposta no caso concreto. O que a lei exige da gente, o que o direito exige da gente, né? E o Dworkin, ele faz uma teoria da interpretação e, ao mesmo tempo, ele critica outras teorias da interpretação, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai estar entrando, né, na ideia da hipótese estética do Dworkin e falando da teoria intencionalista, da intenção do autor, que ele vai falar nesse capítulo também. O que é legal é que o que a gente estava criticando agora é justamente que o positivismo jurídico para o Dworkin tem uma certa teoria da interpretação para ele que não necessariamente conversa com o que está escrito no Kelsen, por exemplo, lá naquele capítulo de lindas 8 páginas sobre interpretação jurídica no Teoria Pura do Direito, lá no final, ou o Hart, que foi um que a gente já leu, que também, quando ele fala sobre interpretação, ele só diz, né, existe as regras, que para ele não existe uma diferenciação tão grande entre regras e princípios, isso deixar claro, que a gente falar, né, existe uma diferença entre regras e princípios, é uma visão teórica. Né? Eu não necessariamente entendo da mesma forma que o João, enfim, só deixar claro assim que a gente parte, para deixar claro até para quem está vindo, né, meio pegando que nem a Maria que veio agora, eu defendo uma posição muito mais cética do direito em relação a isso, e eu me coloco muito mais no lado positivista do que moralizado do Dworkin, pelo menos no momento. Então, acho que isso deixar claro para ti entender os meus preconceitos, porque, né, para te entender de onde eu parto e por que eu combato tanto o X ou Y, né, porque eu não concordo, é evidente, mas acho que a gente tem uma coerência em interpretação. O Dworkin fala muito isso, né, vamos ler uma coisa sobre a melhor luz daquela coisa, e ele vai lá e faz justamente o contrário, porque ele nunca menciona quem é que ele está falando explicitamente, da onde que ele tirou, o que é, né, ele não formula. São raras as vezes que ele formula, no outro artigo eu achei muito bom, mas nesse aqui já é um pouco mais difícil, porque ele começa a falar dessa ideia de interpretação, que eu até peguei um pedaço, né, que depois ele fala sobre uma outra ideia de interpretação que poderia se tornar uma simples versão da tese positivista de que proposições de direito descrevem decisões tomadas por pessoas ou instituições no passado. Então, sim, se a gente lesse o positivismo dessa forma, é óbvio que a gente veria, não, positivismo é conservador, define a posição conservadora ou isso ou aquilo. Só que isso é simplesmente inviável tirar isso da leitura do Hart, entendeu? É inviável dizer... A gente poderia dizer que o Hart, por exemplo, o Hart como pessoa é uma pessoa conservadora. Agora, o positivismo em si não faz muito sentido atribuir uma posição conservadora, para mim, ao meu ver, né? Inclusive, o Hart era um liberal bastante de esquerda nesse sentido, não tão à esquerda que nem vocês pensam. Tem entrevistas sobre isso com ele, mas enfim. Fora de todas essas questões, o que eu acho que é importante de situar aqui novamente, porque eu já falei demais, é voltar nessa ideia que daí eu acho que, que ele começa a falar, né, que daí a gente volta àquilo que o João França falou agora, que eu achei bacana, né, que o Dworkin reconhece que os advogados, juízes, etc., eles estão cientes de certas incertezas do direito, vaguezas do direito, que é o que a gente discute muito, porque o Dworkin está preocupado com a interpretação. Né? Então, o que ele quer fazer? Mostrar que existem pessoas que defendem vários métodos para fazer uma interpretação de um texto jurídico.
E uma coisa que eu achei legal dessa minha leitura, porque eu não tinha feito isso antes, é que ele não só menciona, né, ele menciona uma combinação entre a ideia de descrição com avaliação, que considera a história institucional de um país e etc. E engraçado que isso não necessariamente é conservador, mas enfim, continuando só para essa ideia, o que ele faz depois, que eu acho que é bacana a gente discutir, é justamente, para mim, eu não sei, João, se tu concorda, acho que o João vai falar depois de mim, daí eu já vou te perguntar se tu concorda, se o Dworkin, quando ele fala sobre todas essas posições que ele constrói até chegar no que ele entende por interpretação, ele fala sobre a hipótese, a hipótese estética, a questão da intenção do autor, mas tem momentos, eu não sei se antes ou depois, por isso que eu estou perguntando assim, mas o Dworkin fala, eu tive essa impressão, de que ele não está só propondo uma teoria da interpretação, uma teoria normativa, uma teoria que deve ser assim, mas ele reconhece de uma certa forma de que toda vez que a gente está interpretando alguma coisa, a gente está tentando fazer ela sob melhor luz. Então ele não está simplesmente criando, para mim, uma teoria, porque eu entendi assim, para mim era sempre um dever ser essa teoria dele, né? Era uma formulação dele prescritiva de que a gente lesse algum texto na melhor luz. E eu ainda acho que tem um pouco disso. Né? Ele ainda defende um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, parece que ele está reconhecendo, que ele quer mostrar para a gente, né, que ó, já é assim. Quando a gente pega pessoas tentando interpretar um texto, aquela ideia de vontade do legislador ou da lei, etc., elas ainda estão tentando fazer a melhor interpretação daquilo que elas estão vendo. Né? Elas não se colocam tanto na posição de eu vou julgar conforme a minha consciência. Elas realmente estão tentando fazer isso. Então, o que eu acho que é interessante de talvez... Eu não sei se faz sentido para vocês, porque antes eu lia e pensava que era só uma teoria prescritiva, e agora para mim já não parece. Parece que ele reconhece como se as pessoas estivessem fazendo isso mesmo, né? E também dissesse que é a melhor coisa de se fazer ao mesmo tempo, né? Mas enfim, agora fechei tudo e o João pode falar depois da Camila. Eu acho que era justamente esse ponto mesmo, sobre o Dworkin. Eu acho que é aqui, inclusive, que a gente começa a ver esse lado do Dworkin. Porque anteriormente, quer dizer, a gente vê isso já aqui e no modelo de regras 2, eu acho. Esse até eu acho um ponto, pelo menos historicamente, interessante, porque o que a gente vê no modelo de regras 1 até então é que... como que eu coloco? A crítica dele ao positivismo jurídico era muito mais focado nessa ideia de ver no positivismo um sistema de regras e só para regras, onde não estava presente essa ideia de princípio, que não comporta aquela noção de pedigree, igual a gente tinha visto. E depois a gente vai vendo, bem aos poucos, mas aqui numa questão de princípio já está um pouco mais claro, uma teoria positiva do Dworkin mesmo, né? Não só uma crítica ao positivismo, né? Bem embrionária. Ele vai apresentar a crítica completa, respondendo os críticos dele lá no Império do Direito. Mas o que a gente vê aqui é que ele não só acha que ele não está só, justamente, não está só prescrevendo como o direito deveria ser, ou como a gente deveria interpretar o direito, né? A gente está vendo, mais que isso, que para ele o próprio direito ele é composto a partir de uma prática interpretativa, porque o direito ele é um isso ele vai falar depois no Império do Direito, então não vou entrar muito nesse ponto, mas o direito para ele é um conceito interpretativo, né? Ele não é um conceito que só pode ser entendido dentro de uma prática interpretativa que dá sentido à prática e à ideia ao conceito de direito, né? E para ele, justamente, ele está aqui contrapondo a posição que supostamente é sustentada pelos positivistas, de que as proposições jurídicas elas são proposições descritivas, e essa é uma ideia tão fraca, suspeitamente fraca, que ele vai apresentar o primeiro contra-argumento que a gente pensa, né? Ok, num caso como, por exemplo, de uma proposição como é lei que a gente não pode dirigir a 70 km por hora nessa rua, ela vai ser verdade porque lá no Código de Trânsito... Gente, só um minutinho, desculpa. Peraí. Desculpa. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá.
deixa eu só retomar meu raciocínio, desculpa, gente. Bárbara, tu sabe me dizer em que parte eu parei? Desculpa, agora eu me perdi mesmo. Não, eu me enrolei completamente, porque eu fui ler o Tá, chat e me perdi. não, lembrei, desculpa. A João, tu prática estava na jurídica via pro de Duoc. 70 km por hora. Tá. Nossa, obrigado. Não ia lembrar mesmo. Tá ia bom, voltar então. mais. Beijinho. Vamos lá. Por exemplo, num caso óbvio, um caso facílimo, como, por exemplo, uma proposição jurídica do tipo é lei que a gente não pode dirigir aqui a 70 km por hora, eu, obviamente, consigo me reportar ao Código de Trânsito que vai dizer que em determinados casos, por exemplo, eu não posso dirigir a mais de 70 km por hora, onde tem uma placa que assim o proíbe. Agora, num caso onde isso não está em nenhum tipo de estatuto e nunca foi testado numa corte, como, por exemplo, se um certo modelo de ação afirmativa é constitucionalmente válido, isso já não parece ser tão fácil de aplicar nessa ideia, porque, justamente, eu não tenho isso numa instituição do passado, uma decisão passada que diz isso, eu não tenho qualquer tipo de código ou estatuto que diga isso, e mesmo assim parece fazer sentido, e os participantes da prática jurídica fazem o tempo inteiro essa coisa de dizer, por exemplo, essa prática é constitucional de forma genuína, sem estar querendo, sem nenhuma malícia por trás, né? E é justamente a partir desse ponto que o Dworkin vai falar isso, é que justamente essa descrição de proposições jurídicas como algo descritivo, como pedaços da história do positivismo, é equivocada. Ela é meia parte da história. Ele não vai negar que proposições jurídicas, elas reportam muitas vezes a eventos que ocorreram no passado e que promulgaram determinadas normas, por exemplo. Mas ele vai dizer que proposições jurídicas, elas são interpretativas da história da prática jurídica, né, da nossa comunidade jurídica. E é aí que a gente consegue fazer sentido, principalmente desses casos difíceis. Elas são uma interpretação dessa prática jurídica que, apesar de não ter nenhuma decisão do passado ou em nenhum lugar, nenhum estatuto explicitamente que é constitucional o modelo X de ação afirmativa, eu consigo dizer, a partir da melhor interpretação dessa prática, que, interpretando essas regras jurídicas, interpretando as decisões do passado, interpretando os princípios que melhor se adequam e justificam essa prática, que esse modelo de ação afirmativa é constitucionalmente válido. Mas eu só consigo fazer isso se eu abandono essa noção de proposições jurídicas como proposições descritivas para proposições interpretativas e que, inevitavelmente, e aí justamente esse ponto, inevitavelmente vão levar em conta considerações da moralidade política. É nesse sentido, inclusive, que a gente pode dizer que, para o Dworkin, o direito é um ramo da moralidade política, né? Não quer dizer que justamente que ele fala que é um vale tudo, que é política partidária e vale o que eu queira. Se eu sou liberal, vale uma interpretação liberal. Se eu sou conservador, vale uma interpretação conservadora. O ponto é mais que o direito, sendo esse fórum do princípio, onde a justificação para uma determinada decisão vai ser sempre governada pelos princípios que justificam essa prática, eu necessariamente vou precisar lançar a mão de uma interpretação dessa prática que melhor justifique por que ela existe e que melhor se adeque às decisões que eu tenho no passado. E é esse o link que ele vai fazer com a interpretação. E eu acho que a gente podia, talvez, depois das pessoas que a gente tem na fila, entrar justamente nesse aspecto, né? O que seria essa ideia de interpretação, então, para o Dworkin, né? Porque talvez passar direto para a ideia de interpretação no direito não seja tão proveitoso, justamente porque o que está em debate é o que é o direito, né? Então, por isso que ele vai partir dessa ideia da interpretação na prática jurídica. Mas, enfim, já falei demais e eu acho que agora quem está na fila é a Camila, né? Assim, ó, da minha visão, tá? A Bárbara ali, ela falou que a gente tem que distinguir positivismo do Comte, do positivismo jurídico. Ela também falou em metodologias
de interpretação. No meu entendimento, e é o que eu estudei, tá? E eu acho que esse é um debate que a gente pode levar para frente. Não são metodologias de interpretação, tá? Porque metodologia, ela tem a ver com modo de fazer, modo de ver. Por exemplo, tem a metodologia lá do Foucault, inclusive fazendo um parênteses, nesse nosso encontro ali sobre metodologia, que a gente vai ter o evento, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, eu tenho discutido com muitos filósofos, é que a gente usa metodologia indutiva e dedutiva no direito, e a gente não pode fazer isso, porque o direito não é uma ciência cartesiana, né? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, sair disso, tá? Porque e isso se replica em tudo que é lugar do Brasil. Todas as universidades, ninguém contesta que tu não tem como fazer uma metodologia de direito indutiva ou dedutiva, porque o direito ele se constrói, tu pesquisa algo, é isso aí, o direito ele vai sendo construído, a pesquisa do direito ela é construtivista, né? Então, tem muitos métodos de pesquisa no direito, sim, mas a gente não pode usar métodos cartesianos. Começamos por aí, tá? Então, quando a gente vai analisar, vamos pressupor assim, eu acho que a minha hipótese é que assassinatos em massa devem... O que fazer com assassinos... de massa, enfim, assassinos de escola, né? O que fazer com isso? A gente não pode partir de uma hipótese assim, porque a gente já tem a resposta no Brasil. Quando a gente fala em assassinato, a gente tem a lei. Não vai adiantar, não interfere se é em massa, a gente não tem isso. O direito penal, ele é o direito fechado. A gente tem o tipo, tá? Então, não tem como tu fazer uma coisa indutiva. Tu não vai descobrir uma resposta, né? E assim, hoje em dia se fala muito em resposta correta, mas o que é a resposta correta? A resposta correta é a que melhor pode ser justificável, né? E aí vem ainda o Arne, eu acho que fala do racional como razoável. Então, o que é a resposta correta? É a resposta que melhor vai ser num contexto em que se possa justificar. Então, só que tu tem que passar por todas as questões da justificação. E a racionalidade que se fala não é uma racionalidade de razão cartesiana também, é uma racionalidade que, de certa forma, passa pelo convencimento das pessoas. Porque a teoria do Dworkin, ela vem também da teoria do McCormick. E McCormick fala lá da questão do auditório universal, de para quem tu fala. E o direito, eu acho, tá? Ao fim e ao cabo, o que a gente quer com o direito? O direito nada mais é do que um exercício de convencimento. E não deveria ser, né? Não deveria ser, mas eu sempre falo, o direito não faz justiça, né? A maior prova disso é o júri, né? É uma encenação. Ganha quem conseguir convencer mais. McCormick fala isso. Então, a gente passa do positivismo, e sim, o positivismo, ele vem para tirar o poder do absolutismo e para dizer que agora a lei é isso. Tanto que o direito só existe a partir da queda do absolutismo. Antes não se existia direito. Direito natural se chama, mas ele não era direito. Ele nunca teve esse nome. Kant, Aristóteles, Platão não falavam em direito. Eles falavam em direitos. Tanto que se fala em direitos dos povos. Mas não existia direito. Tá? Se existia no imperativo categórico, né? Isso era o direito deles. O direito ele surgiu quando surgiu o Estado capitalista e o positivismo jurídico ele simplesmente teve a finalidade de dizer, de preservar a burguesia, tá? E isso sai da teoria do direito, sai da teoria da decisão, sai de tudo isso e vai lá para a filosofia, né? Porque o direito, ele é um suporte para o Estado, né? Para o Estado democrático de direito.
Tanto que se a gente partisse para vamos supor, um socialismo, o direito não existe, porque o direito ele só serve para proteger a burguesia. E eu não estou falando aqui como uma marxista conspiratória, é que é isso. Se a gente estudar, a gente percebe bem isso, tá? Outra coisa aqui. Vamos ver. O que dá constitucionalidade para uma... Por que alguma coisa é constitucional ou inconstitucional? No Brasil, né? Em primeiro lugar, como eu tinha falado, tem aquela questão da nossa Constituição ser programática, né? Então, constitucionalidade e inconstitucionalidade deveriam passar por um crivo muito grande. E a gente tem duas formas de decretar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que é do juiz de primeiro grau e quando a gente vai para a Corte Suprema, né? Então, assim, a gente tem na Constituição leis que são inconstitucionais, embora a gente tenha a Constituição de Comissão de ACCJ, né? Então, assim, mas aí vem muito além, porque tem a questão assim, direito é para proteger o Estado, e a maior prova disso é que no nazismo, tá, as leis, elas eram cumpridas, e aquilo era direito. Só que quando o nazismo caiu e isso foi julgado, Radbruch, principalmente, falava que aquilo não era direito, que aquilo era um estado de exceção. Por quê? Porque não tinha nada a ver com a burguesia, porque estava protegendo uma outra coisa. Porque aquele direito nazista tinha a ver com política, tinha a ver com um Estado, não tinha a ver com... Não, ele não servia de sustentáculo, ele servia como coerção. Tá? Então, assim, direito ele tem uma questão de ser suporte da classe dominante, tá? A política pública, ela é simplesmente um favor, tá? Um favor que a grande burguesia dá para a população, tá? Então, assim, é triste. Eu, quando chego a essas conclusões, eu penso assim, porque a gente não tem muito o que fazer, a gente discute, mas a gente não consegue mudar. Eu só sei fazer isso, só sei pesquisar, né? Então, eu acho que quando a gente perceber, quando a gente entender que o direito ele só serve para coerção, e ele só vai servir para, por exemplo, o filho do Eike Batista, quando atropelou o ciclista, e outra pessoa que atropela um ciclista, os tratamentos são diferentes. Então, a gente vê que, sim, o direito ele é feito para proteger pessoas pontuais, tá? E é isso aí. Eu vou citar agora a pergunta do Rodrigo para encaminhar para uma coisa que eu e o João estava conversando antes do grupo para a gente passar para ela agora, que é a questão do que o Dworkin está querendo falar, quando ele está falando de interpretação e tudo isso. E o Rodrigo perguntou assim, né? Minha dúvida na teoria do Dworkin seria o limite da interpretação. Até qual determinada interpretação a interpretação de determinada norma não fere o direito já positivado, que seria a interpretação de determinado caso criar um novo direito. E aí que tá, né, também porque tem aquela questão de que o Hart fala, que ele discorda, que é justamente isso, né, pro Dworkin, os juízes sempre estão só repetindo o direito, aplicando o direito, eles nunca estão criando, né, então isso já é um pressuposto, isso é bacana entender que como o Dworkin explica isso, é isso que a gente tem que ver, né, como é que ele consegue justificar essa ideia. E daí eu acho que a gente pode passar para outra crítica dele, e essa eu vou passar para o João, porque eu não fiz nota sobre essa parte, eu fiz nota sobre a próxima. Né, que o João, se tu puder, João, falar um pouquinho daquela tua nota sobre as teorias intencionalistas lá, do autor, etc. Todo mundo meio que conhece, né? Mas é interessante, porque o João falou um negócio e eu fiquei pensando, porque ele falou que o Dworkin linka o positivismo, de alguma maneira, a essa interpretação, a essa teoria interpretativa. Mas, enfim, João, por favor. Então, só para fazer vamos dizer, uma passagem de por que o Dworkin está ligando essa discussão sobre o positivismo jurídico e a interpretação literária, né? Justamente, a gente tinha falado sobre
como porque existe um ponto de liga para o Dworkin, um ponto de analogia muito forte entre essa ideia do positivismo jurídico, como sustentando que proposições de direito são proposições descritivas, como a gente já tinha falado, com a ideia de que interpretar um texto de literatura, mas isso para o Dworkin, isso pode valer de maneira geral para interpretação artística de uma maneira geral, para um grupo específico que ele vai chamar de teóricos da intenção do autor, ou intencionalistas, interpretar uma obra jurídica é uma função de determinar ou fixar qual que era a intenção do artista ao fazer esse texto literário, por exemplo. O caminho que o Dworkin vai tomar, resumindo, é justamente esse de combater essa teoria intencionalista, né? E como ele faz isso? O ponto basicamente é esse, de uma analogia entre teorias da intenção do autor e essa ideia desse positivismo jurídico como proposições descritivas, né? Até tem... não, eu ia falar de uma outra coisa, mas eu acho até melhor pular por causa do tempo. Mas o Dworkin, ele até lá no início da sessão sobre a hipótese estética, né, página 149 do original, a versão em português agora eu não tenho certeza qual que é, mas é o primeiro parágrafo logo dessa hipótese estética. Ele vai falar algo muito interessante que ajuda a gente a nos guiar por esse capítulo, né? Que ele vai estar interessado aqui na ideia de interpretação de um texto, mas ele não está interessado na ideia de, por exemplo, da interpretação de passagens, ou de exegese ou de hermenêutica religiosa, que é essa ideia de saber qual que é o significado canônico de um texto, o que o Papa João Paulo II quis dizer nessa linha dessa encíclica, ou o que, por exemplo, e esse exemplo é muito bom, o que o Hamlet quis dizer, por exemplo, quando ele usou a palavra... Como que era mesmo? Acho que era a palavra si, só e a palavra hoc. Ele não está interessado nesse tipo de atividade, embora exista um sentido para ela, ele não vai negar isso. Ele está interessado muito mais no tipo de atividade na qual a gente está se engajando quando a gente pergunta o que, por exemplo, a peça de teatro Hamlet quer dizer. O que ela significa? Ou ainda, melhor dizendo, para pegar um exemplo ainda mais específico, se o personagem, o protagonista Hamlet, da peça Hamlet, ele realmente odiava ou não odiava a mãe. Que não é uma resposta e o ponto central para o Dworkin independentemente do que o autor tenha tido a intenção ao fazer, o jeito como a gente vai interpretar essa peça, ou uma obra de literatura, ou uma obra de arte no geral, é a partir de uma interpretação que vai lançar vai lançar a mão sobre qual que é a nossa concepção sobre o que é arte, sobre o que são, vamos dizer, os objetos canônicos de interpretação da arte, ou seja, aquelas coisas das quais a gente não pode fugir sem estar falando de outro tipo de objeto. Por exemplo, para o texto literário, é obviamente o texto, eu não posso fugir do texto. E, acima de tudo, qual que é o ponto da arte ou do texto de literatura para ele. O que faz um texto de literatura ser algo interessante, ser algo bom, ou, em suma, algo que tem valor, né? Esse é o resumo do que ele vai chamar de hipótese estética. Isso é muito importante para o Dworkin, porque a hipótese estética, e isso é um ponto que às vezes eu vejo que tem um certo equívoco, porque esse é um texto meio chato de entender no começo. A hipótese estética não é uma teoria particular da interpretação de obras de arte. Não é uma teoria particular da interpretação de textos de literatura. Ela é uma visão geral sobre o que significa interpretar textos de literatura. Ela é uma teoria, vamos dizer, uma teoria guarda-chuva das teorias da interpretação e a gente pode discutir, isso é muito interessante, se a gente acha razoável ou não essa teoria, né? Mas é uma teoria sobre o que significa quando, por exemplo, um crítico diz que a obra da Agatha Christie, na verdade, é um tratado sobre a morte, enquanto que o outro vai dizer que não, a obra da Agatha Christie é uma narrativa sobre crime, mistério
e tensão, ou qualquer coisa desse tipo, ou não é nada desse tipo. O que eles estão fazendo não ou seja, as diferentes teorias de interpretação para o working, elas vão ser todas capturadas embaixo desse grande guarda-chuva que explica todas essas diferentes interpretações e diferentes visões sobre a arte como teorias que vão organizar diferente o que torna uma obra de arte valiosa. Não no sentido econômico, obviamente, mas o que faz com que uma obra de arte tenha valor. Esse é o ponto central para ele. A gente nunca, na visão dele, está fora dessa visão, dessa hipótese estética, quando a gente está interpretando. A gente está sempre interpretando esteticamente. Isso, óbvio, não quer dizer que eu sempre vou, quando eu faço uma crítica, por exemplo, a um filme, ou a um romance, enfim, que eu faça isso autoconscientemente, que eu tenha uma teoria altamente desenvolvida sobre o que eu acho que é uma obra de arte, o que torna uma obra de arte valiosa, qual que é o ponto da literatura, e qual é o que constituem os cânones da interpretação da literatura. As coisas das quais eu não posso fugir, em outras palavras, né? Mas essas coisas, elas estão sempre, vamos dizer, pressupostas. Eu sempre me apoio nessas coisas, porque a interpretação de um texto, ela nunca acontece no vácuo, né? Nunca acontece no vazio. Os hermeneutas, vamos dizer, que a gente está sempre nessa fusão de horizontes, né? Sempre partindo dos nossos preconceitos. Mas o Dworkin até se apoia bastante nisso, mas ele está usando outra terminologia para dizer isso. É justamente que a gente está se apoiando em crenças, principalmente sobre essas três coisas, né? Sobre o que é a identidade da arte, quais são as propriedades formais dela, né? Quais são os pontos das quais a gente não pode fugir, e qual que é o ponto dele. Isso, a gente vai ver na semana que vem, se conecta muito fortemente com a teoria dele sobre o direito. Depois dá para fazer a ligação de um para um. Mas o ponto central para ele é que, se a gente aceita essa hipótese estética como razoável, ela nos oferece... Eu não sei se eu estou indo um pouco rápido, se a Bárbara queria falar alguma coisa antes. Tá. Se a gente aceita essa hipótese estética, a gente não está aceitando, vamos dizer, uma teoria particular de como interpretar a obra de arte, mas o que significa interpretar. E se a gente aceita isso, a gente ganha basicamente duas coisas, segundo o Dworkin, e ocorre uma consequência. A primeira delas é o poder explicativo que a gente ganha com essa hipótese estética. O que ele quer dizer com isso é que, ao aceitar isso, a gente começa a fazer muito mais sentido de por que o que os críticos, por exemplo, críticos literários estão fazendo quando eles interpretam um texto, e fazer sentido das divergências deles. Porque o que está sendo em jogo, em duas interpretações, por exemplo, muito divergentes sobre o mesmo romance, dá para fazer sentido porque o que está em jogo não é a intenção de um autor, por exemplo, ou necessariamente, embora, claro, a intenção de um autor e as entrevistas que ele eventualmente pode dar podem ser importantes para a interpretação de um texto, né? Mas não necessariamente é o caso. Mas a gente começa a fazer sentido de o que está em jogo quando dois críticos literários discordam, se eles estão sendo honestos no que eles estão fazendo. Quer dizer, basicamente, que eles estão divergindo sobre o que eles consideram que é arte, o que eles consideram que é o ponto da literatura, ou o ponto daquele texto, por exemplo, qual que é o sentido ou o ponto central de Hamlet, e o que eles consideram como as propriedades formais da arte, né? O que eles consideram que são os aspectos mais importantes dos quais a gente não pode fugir, né? O segundo ponto que a gente ganha, além desse poder explicativo, é um poder crítico dessa hipótese estética, no sentido de que, a partir desse ponto, na medida que eu faço sentido desse debate entre críticos literários, para ficar no exemplo da literatura, eu também consigo ter a compreensão sobre fazer sentido de como criticar uma outra interpretação. Porque o que eu vou dizer é, por exemplo, se eu tenho duas interpretações muito diferentes e que nenhuma delas está querendo exatamente descobrir o que um autor queria dizer,
me parece que eu tenho um certo gap, eu tenho um abismo entre essas duas teorias de que elas não são comunicáveis, porque elas partem de aspectos muito, vamos dizer, subjetivos e indemonstráveis de uma crítica, como, por exemplo, o que ela acha que é o ponto central da arte, mas é justamente isso o Dworkin vai dizer, que a gente ganha com a hipótese estética. A partir do momento em que eu aceito que é isso que é a atividade de interpretar, basicamente, eu consigo fazer uma crítica, por exemplo, uma resenha que a Bárbara fez de algum texto, porque eu vou dizer, não, você compreendeu errado o ponto dessa obra. Hamlet não é uma peça histórica sobre a Dinamarca, apesar disso ser, em certo ponto, verdade. Ela é uma peça sobre o efeito do poder e da ganância, do ressentimento no ser humano, ou alguma coisa assim. E é nesse sentido que a peça tem valor e é importante, inclusive contemporaneamente, por exemplo. Esses são os dois aspectos que o Dworkin diz que a gente ganha, em que a gente está ganhando ao aceitar essa hipótese estética. O outro ponto é que, ao fazer isso, deixa eu só ver se eu não estou pulando nada, porque eu estou indo meio rápido, gente. Não, é isso mesmo. O outro ponto que a gente ganha ao fazer esse tipo de coisa é que, a partir desse momento, a gente ganha essa distinção entre uma teoria de arte, uma teoria da arte, e uma crítica a um texto específico, ela fica muito mais... ainda que ela não suma completamente, ela se suaviza, ela deixa de ser uma divisão estanque. Porque uma teoria que eu tenho sobre a arte vai sempre levar em conta como a arte é interpretada. Então, existe sempre uma comunicação recíproca entre o que eu considero que é arte e o que eu considero que é a atividade de interpretar uma obra de arte. Ele vai dizer, então, basicamente, que os valores que eu tenho, enfim, essas duas teorias vão sempre se comunicar. Vai existir uma espécie de equilíbrio reflexivo sobre elas, né? Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre essa parte antes, ou alguma dúvida que vocês têm sobre essa parte do texto, ou se a gente pode avançar para aquela parte sobre a objetividade, a questão da objetividade Vou passar para o João primeiro. nas teorias da arte. É verdade. Nossa, gente, eu esqueci completamente que tinha gente na fila, desculpa. Peraí, eu vou mutar aqui então e depois a gente continua esse ponto. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Por que aqui do Dworkin eu não consegui encontrar resposta nesse artigo? Ele não tem, né? Mas se vocês souberem, já que conhecem mais a obra dele, por que é que ele foi buscar subsídios para descrever de uma forma mais abrangente a interpretação, até para colaborar com o entendimento da interpretação do direito, na literatura e não na própria tradição jurídica? Pode ser que lá na tradição anglo-saxônica, do direito anglo-saxão não haja, não sei dizer. Mas no direito continental existe sim uma longa tradição de reflexão sobre como se interpreta o direito, mas também sobre o que é a interpretação do direito, inclusive desde o século XIX. Eu não sei por quê, o que é que motivou, entendeu? Essa busca dele por auxílio na literatura e não no próprio direito. Eu não sei qual foi a razão e fiquei curioso por isso. Não sei se isso importa para o andamento do grupo de estudo, mas para mim ficou uma questão curiosa. E também uma dúvida que eu tenho sobre essa hipótese estética, e eu nem sei se isso é o objeto do próximo encontro, porque parece que houve uma alteração no cronograma, mas eu li o texto quase todo, é como essa hipótese estética, de como ele parte dessa hipótese estética para a hipótese da interpretação política no direito, não é verdade? Porque quando ele vai descrever como ele entende que é a interpretação, há uma junção de um aspecto descritivo, como a Bárbara até falou, e de um aspecto prescritivo, porque ele diz que a interpretação tem que passar por um teste de duas dimensões, é a expressão que ele usa. Deve se ajustar à prática jurídica, né, da interpretação, mas deve também demonstrar a finalidade e o valor do direito. E aí logo depois ele fala que
pelo menos eu entendi assim, que essa hipótese estética na literatura corresponderia no direito a uma hipótese política, de interpretação jurídica. A minha visão ali sobre isso, vou falar bem a minha visão, não sei se é difícil assim dizer com clareza, eu acho, sobre isso, não sei quem estude do Dworkin. Inclusive, é uma boa pergunta a se fazer para a professora Luciana, né? Por que ele opta por esse tipo de metodologia, né? Ele tem seus motivos, provavelmente, e não sei, ela que estudou bastante, ele talvez saiba responder, porque a questão da literatura, para mim, eu não sei dizer especialmente da literatura, eu sei dizer por que não é jurídica, por que ele não quis usar a tradição jurídica, porque ele diz que a tradição jurídica tem a aprender com a literatura. Então ele menospreza, num certo sentido, essa tradição sobre interpretação e etc. na prática jurídica. É o que eu entendo, é o que ele deixa, né, assim, a entender. A questão da literatura, para mim, é o mesmo problema da questão da moralidade política, que nem o João falou. Eu não sei se é arbitrário ou tem uma justificativa bem por baixo, e que eu entendo a justificativa da metodologia inteira dele, né? Que é ele entender a questão de que o estudo do direito não deveria, a teoria do direito não deveria ser só descritiva, ela deveria ser, que nem o João falou, normativa também, prescritiva, e por isso ele entende que uma das melhores visões de se fazer isso é se atentando para a moralidade política. Só que eu não sei se isso não pode ser considerado até arbitrário. Por que isso? Tipo, eu acho que ele consegue, ele faz algumas respostas, entendeu? Ele tenta convencer a gente também. A verdade é que, à primeira vista, isso parece muito bom, né? A ideia de liberalismo que ele tem de equal respect and concern, não sei o que lá. Então, tudo isso parece muito bom. Agora, eu não sei realmente como é que ele justifica e como é que é tão dado isso em todos os artigos que ele faz, porque não me parece. Parece que ele falou várias vezes sobre porquê, mas ao mesmo tempo nunca me deu uma, para mim, né, aquele pouco, uma resposta até agora. Então eu fico na mesma posição do João, assim, de não saber se é uma questão arbitrária, por que não se atentar para, sei lá, moralidade religiosa ou a moralidade econômica, se existe, né? Tipo, por quê? Eu acho que porque para ele faz mais sentido a moralidade política, quer dizer, a moralidade política faz mais sentido porque se atenta às práticas da sociedade que ele vive. Podia ser um palpite, entendeu? Porque, sei lá eles têm uma tradição X, ele não está criando nada, ele estaria só justificando o direito de certa maneira e prescrevendo algumas melhorias, talvez. Eu tenho esse meu palpite com relação aos Estados Unidos, porque ele já falou que a teoria do direito não deve ser geral, o Dworkin, né? Ela é específica. Então, a dele é sobre os Estados Unidos. Eu entendo assim, né? Então, eu não sei. Vou me guardar o direito de dizer, eu tenho mais dúvidas sobre isso do que eu conseguiria responder. Então, João, me desculpa. Talvez o João Henrique tenha alguma resposta, né? Ah, sou eu na fila agora mesmo. Tá. Não, eu acho até um pouco. Não deixa de. Faz sentido, mas não deixa de ter uma certa ironia interessante de pensar qual que era a intenção do Dworkin nesse texto, enfim. Mas passado esse ponto, esse comentário, eu acho que o Dworkin dá uma resposta. Se eu fosse especular sobre o que está além do texto, eu diria que ele estava querendo fugir um pouco justamente dessa tradição, vamos dizer, uma tradição convencionalista da interpretação e aquela ideia de que essa ideia de que a interpretação é um recurso subsidiário da aplicação e da prática do direito, essa ideia de, na claridade, ser essa interpretação, né? Que não é a única, eu vou concordar com o João, que não é a única coisa que a gente encontra realmente na nossa, em toda a produção de interpretação jurídica, mas eu acho que um ponto interessante é o que o Dworkin diz lá no... É o último parágrafo antes da seção sobre a hipótese estética. Para quem está no livro em inglês, é a página 148, que nessa época a gente estava, que o Dworkin estava escrevendo, acho que 85, se não me engano, um pouco antes, um pouco depois, não, um pouco antes, né? A gente estava tendo
uma ebulição de debate sobre interpretação na crítica literária, né? A gente estava no auge de autores como Roland Barthes, principalmente, na França, né? E sobre essa ideia de morte do autor, o próprio Stanley Fish, que vai reagir ao Dworkin. Então, as discussões na teoria da literatura e da interpretação literária estavam muito mais vivas no que no direito, né? E eu acho que esses são dois pontos que eu acho que ajudam bastante a gente entender isso, né? Ele até vai dizer que os juristas fariam bem de estudar a teoria outras formas de interpretação artística e literária. Isso até seria um mau conselho, escolher o fogo em vez vamos dizer, da panela fritante, ele fala. Enfim, estou traduzindo simultaneamente. Porque na teoria literária não existe consenso entre os críticos, né? Era justamente esse campo que estava em alta efervescência, né? Mas o ponto para ele é justamente que isso não tornava esse campo incompreensível, senão muito pelo contrário. Eles desafiavam. O ponto central é que esses debates na literatura desafiavam essa distinção rígida que o Dworkin vai procurar, pelo menos nesse aspecto, combater, entre descrição e avaliação, que, segundo ele, enfraqueceram a teoria do direito, né? Aqui. Enfeebled legal theory, lá no finalzinho ele fala. E eu não lembro agora qual que era a segunda colocação que a Bárbara tinha colocado. Não, mentira, era sobre por que a moralidade política, né? Eu acho que a gente talvez acabe se afastando um pouquinho demais desse texto nesse aspecto, mas é uma parte interessante. Das minhas leituras do Dworkin, eu posso estar muito errado, é uma interpretação que leva em conta juízos da moralidade política, porque, para o Dworkin, o direito, ele justamente não se diferencia da moralidade política, pelo menos não de forma estanque. O direito é o lado institucional e público da moralidade política. Vamos dizer, ele é o conjunto de princípios e regras e demais padrões normativos que determinam quais são os nossos direitos e obrigações, e é uma prática jurídica aberta, argumentativa, e aí eu acho que é o ponto central, o direito para o Dworkin, ele vai ligar ele essencialmente ao Estado, então ele vai dizer que o direito, ele reivindica, no mínimo, o monopólio legítimo do uso da coerção. E dessa forma, ele sendo esse aspecto institucional de uma autoridade que reivindica o uso legítimo da força, ele tem que estar, necessariamente não, mas ele tem um dever de se encontrar justificado no seu uso da força, vamos dizer assim. Então, ele, de certa forma, seria justamente esse aspecto público e institucionalizado da moralidade política. Não é uma questão, assim, portanto, da minha preferência moral, da minha preferência ideológica ou política, ou então da minha preferência religiosa, né? É por isso que os juízos da moralidade política, vamos dizer, ele fala do nosso background cultural e institucional, é uma interpretação desses aspectos que vai dizer quais são os nossos direitos e obrigações. Então, ele está intimamente vinculado, né, a esse aspecto da moralidade política. Eu não sei se tinha mais algum outro ponto, mas, enfim, eu vou passar agora para a Bárbara, e aí eu acho que a gente pode ir para aquela discussão sobre objetividade, sobre a intenção do autor, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente pode realmente ir para os finalmente, e faz sentido o que tu falou, né? De ser parte de um projeto maior, o direito, por isso que para ele se justifica, mas realmente é um pressuposto.
que ele parece partir, né? Não é uma coisa tão... Se a gente fosse cavar muito fundo, não sei se teria tanto motivo. Mas é legal que o João tocou de novo no fato de que o Dworkin está tentando justificar o Estado, enquanto os positivistas não fazem isso, né? Isso é interessante de explicitar. Aí, para finalizar, a gente vai para a questão objetiva. Eu só queria pedir, João, que a gente não entrasse tanto nela, porque ela vai ser o assunto do último dos nossos temas antes das férias, né, sobre interpretação e objetividade. Aí eu só queria, na verdade, deixar mais no ar, quando a gente terminar de ler esse artigo e ler o próximo, a mesma coisa que o Rodrigo colocou, né, da questão dos limites da interpretação, proposta por Dworkin, pelo menos. Porque o que significa exatamente ler algo da melhor forma, da melhor luz, conforme a história institucional de uma sociedade, né, de uma comunidade jurídica, o que tudo isso significa? Eu não quero, né, que a gente venha e sei lá, só... E sim, está escrito no texto várias sugestões disso, mas a gente entender o que isso requer num caso concreto, entendeu? O que de fato isso está nos dizendo. Porque isso que é um pouco mais difícil, porque... E eu acho que a crítica que ele sofre é que extremamente... Essa teoria dele corta para os dois lados. Né? Porque é tanto... Daí volta naquilo que a gente até comentou já sobre o que ele oferece de existir uma resposta correta sempre. Né? Existir uma resposta correta não quer dizer que ela é a verdadeira, mas que ela é uma resposta correta. E eu só coloquei, né, que uma notinha para mim de que a objetividade para ele não parece ser com todo mundo concordar sobre alguma coisa. Isso é uma das coisas que a gente nota ali no texto. Né? Nesse sentido, ela seria uma objetividade, uma subjetividade, porque nem todo mundo concordaria sobre a mesma coisa, mas isso, para ele, não tem a ver com o que a gente está falando de interpretação. Então, ele diz que, por exemplo, existe um sentido de objetividade no fato de que não se pode dizer que é impossível que se considere uma teoria superior à outra. A gente consegue dizer com mais consenso, se for o caso, sei lá. E daí também tem que cuidar. E também não é demonstrabilidade, daí que fica complicado, porque o que é, afinal, depois a gente vai entrar nessa parte, acho que na semana que vem, vai na outra, sobre o que significa objetividade para ele, se ela é um valor importante para a teoria dele também, né? Porque é bem complicado dizer que existe uma resposta correta e depois abrir tantos problemas com relação à objetividade. Para mim parece estranho, né? Mas enfim, aí eu só anotei essas coisas e eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, claro, com comentários de vocês. A Camila está na fila, o João também, e daí depois a gente vai meio que finalizando. Claro que se tiver mais alguma questão também, só levantar a mão. Bárbara, lembra que eu falei no início que é interessante ler do Dworkin, do final da obra mais recente, a primeira, essas suas indagações lá no Justiça para Ouriços, ele consegue dar um fechamento bom para isso. Na teoria dele, eu acho que ele consegue, não sei se tu já leu essa obra, né? Mas ela vai conseguir te mostrar do pensamento dele, tá? A partir do pensamento dele, o que ele quer dizer, né? Por que ele quer simplificar, mas aí depois aquilo se torna um leque e daí parece que se perde. Lá no Justiça para Ouriços, ele já no fim da sua vida, ele começa a refletir sobre tudo que ele fez, sobre o bem que ele causou, e sobre o mal que ele causou, e sobre como aquela teoria pode ser usada, porque ele se toca assim, eu passei a minha vida inteira teorizando, mas eu nunca disse como poderia ser aplicado, né? Então, porque ele era um filósofo, como eu disse, ele não gostava da tradição do direito, né? Ele era muito mais da filosofia, então ele pensa, a filosofia é a minha vida inteira, e aí, o que as pessoas fazem com isso? E daí lá na Justiça para Ouriços ele começa a ensinar, não ensinar, mas a mostrar, a tentar dar uma direção para como a gente pode usar isso dele. Eu acho que é isso só. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que o Dworkin faz, que ele reconhece que ele cometeu deslizes, isso é normal, né, num pesquisador. Mas eu acho que essa leitura aí, para essas suas indagações, ela vai ser muito, muito boa. Porque, nossa, é magistral, assim, como ele consegue baixar a cabeça e dizer, eu errei, sabe?
Eu acho assim interessante. E é a minha última fala aqui, pare de monopolizar o chat. Eu não sei se o João tá conseguindo, porque eu acho que ele acabou de cair. Mas, indo para os finalmente, vamos aguardar só ele voltar um momentinho. Eu quero agradecer primeiro já a tua contribuição, né? Eu queria agradecer por todo mundo e fazer um pedido que, se a Maria quiser participar sempre com nós, ela sabe que é bem-vinda, né? Eu acho que a gente tentou... Eu atrasei essa fala, mas eu acho que a gente deixar claro assim, todo mundo pode participar. Inclusive, se tu quiser formalizar a tua inscrição, tu pode falar comigo, eu só preciso de alguns dados, daí eu te mando lá no privado. E eu acho que o João conseguiu voltar, então a gente vai para a fala dele e depois conclui. Tá. É só para confirmar, então, a discussão sobre aquela parte da intenção do autor ficou agora para semana que vem, né? Eu queria, então, comentar um pouco sobre essa questão bem por cima da objetividade, porque esse é um tema que sempre me interessou. Acho que travou de novo, né? Travou só para mim? Não, acho que a internet dele deu pau de vez. Tá, então a gente espera mais uns minutinhos e eu vou só, então... na semana que vem a gente vai terminar esse artigo, tá, gente? A gente até dividiu para não ficar pesado. E eu reitero tudo que a gente até comentou sobre o pessoal mais novo. E não sei, acho que é isso, porque já falei os avisos que não tava, né? Só pedir pro pessoal se inscrever lá nos nossos eventos. E depois, se qualquer problema, ele pode falar com a gente também. Não sei se o João vai conseguir voltar, eu vou chamar ele aqui. Mas senão a gente termina, porque já são 4 horas, né? Ou eu consegui voltar. João, se quiser finalizar. Desculpa os problemas, pessoal. Cortou basicamente tudo, né, da minha fala. Tá. Não, eu vou ser bem breve, então, sobre esse ponto da objetividade, porque esse é um ponto que eu adoro. E o do Working, ele tem um artigo que ele vai... que não está no nosso cronograma, mas então eu vou fazer só essas duas recomendações, onde ele elabora melhor sobre isso. Tem um artigo dele chamado Truth and Objectivity, You'd Better Believe It. Eu vou digitar depois. Mas até mais do que ele, eu recomendo um livrinho do Thomas Nagel, que foi colega do Dworkin, colega do seminário deles na Universidade de Nova York até a morte do Dworkin, e um grande amigo dele, que é um livro chamado A Última Palavra, que é uma defesa da objetividade, e lá ele tem um capítulo que é basicamente todo baseado na defesa que o Dworkin faz da ideia de objetividade da moral. E aqui se aplica também na objetividade de juízo sobre a literatura, juízo sobre o direito, porque o argumento é basicamente o mesmo. Mas o ponto do Dworkin é como ele pode defender a objetividade sem defender demonstrabilidade e sem defender que a gente possa um dia chegar na resposta correta sobre alguma coisa, sobre qualquer questão moral, estética ou jurídica. O ponto para o Dworkin, para mim, o Dworkin, ele tem uma tese meio escorregadia, porque ele não quer se comprometer ontologicamente com a existência de coisas que fundamentam fatos morais. Ele vai dizer que essa ideia da metaética de que existem fatos morais é uma ideia estranha, porque o que existiria no mundo que localiza, seleciona esses fatos morais? Existiria ele vai dizer... exatamente, você quer conceitual moral. Não existe... por exemplo, quando a gente fala de fatos físicos, a gente pode nos referir a prótons e elétrons, por exemplo, se a gente está falando do nível microscópico. Mas no nível, na seara da moral, a gente não pode se referir a algo como morons, ele vai falar como, vamos dizer, partículas morais. Mas o ponto dele é basicamente de que, quando ele está falando da objetividade de um juízo, ele está querendo dizer que esse juízo, ele pode ser fundamentado por argumentos morais, e mais do que isso, esse juízo moral, ele é verdadeiro no sentido de que ele seria verdadeiro
independentemente das pessoas acreditarem nele. Ou seja, ele seria verdade mesmo que num certo mundo possível ninguém acreditasse que, por exemplo, torturar bebês por diversão é errado. Mesmo que ninguém acreditasse nisso, nesse mundo possível, isso continuaria sendo imoral. Eu gostava muito desse ponto do working, só que eu acho ele um pouco complicado num ponto que a gente pode debater melhor na reunião seguinte, que ainda é sobre esse texto, que é esse quietismo moral que ele chama, que os outros chamam a respeito dele e de outros autores, que é ele quer se comprometer com uma ideia de objetividade sem se comprometer com o que fundamenta essa objetividade. E se ele quer dizer basicamente que é uma posição argumentável e justificável, e vamos dizer, aparentemente não existe um argumento melhor sobre isso, a gente parece estar falando de uma ideia de objetividade moral que é, vamos dizer, coerentista, é a que melhor se adapta, que é mais coerente com o conjunto de práticas que a gente tem como conjunto de crenças que a gente tem como morais e como verdadeiras. Mas aí a gente está falando do que é melhor se adequa, do que melhor coere, e não do que é necessariamente verdadeiro. E tá aí um problema que muita gente da metaeticistas, vamos dizer, que o Dworkin, ele não se compromete ontologicamente com a ideia de objetividade, isso é um problema. Mas, enfim, isso é um lado do debate. O outro lado, você tem gigantes da metaética como Derek Parfit, como Dworkin, como Thomas Nagel, e todos eles estão mais ou menos nessa posição. Então, não é nenhuma posição não respeitável, né, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso, essa ideia, isso que ele quer dizer com objetividade. Nesse texto está bem por cima, porque ele só vai falar que podem existir juízos objetivos que são indemonstráveis, e eu acho que esse ponto até não tão controverso quanto pode parecer, porque pelo menos é concebível que existam certas verdades no mundo que são indemonstráveis, num certo sentido. Por exemplo, um conjunto infinito de números. Pelo menos num sentido, esse conjunto, a extensão dele é humanamente indemonstrável, apesar de ser verdade que esse conjunto, por exemplo, possa existir. Um outro exemplo, para ficar nessa ideia de indemonstrabilidade, é a ideia de... E aí eu já vou parar, porque eu também estou enrolando demais aqui. Mas é a ideia que o Thomas Nagel dá, que é, por exemplo... naquele artigo bem famoso dele, What is it like to be a bat? Eu acho que é como se sente ser um morcego, enfim, não lembro como traduziram. Que ele vai falar basicamente que não parece ser controverso ao dizer que morcegos têm experiência subjetiva. Existe algo que é algo que se sente, existe uma experiência de primeira pessoa de ser um morcego. Agora, essa experiência, nós não temos o esquema conceitual para compreender o que é essa experiência. Porque, por exemplo, eu me pendurar de cabeça para baixo durante o dia, imaginar o que é ter um sonar e o que é ter asas, eu vou estar imaginando, mesmo que por empatia, o que seria eu ter essas coisas. Mas eu não teria a experiência subjetiva de um morcego. Apesar disso, apesar de não ter o aparato conceitual para entender essa verdade, não parece ser absurdo eu dizer, apesar disso, que morcegos têm experiência subjetiva e que isso é uma verdade objetiva. Então, a ideia de indemonstrabilidade, eu acho que até é superável para o Dworkin. O que não é superável, e aí tá a cruz do debate, eu acho, é se a gente pode se comprometer com uma ideia de objetividade da moral, sem se comprometer que essas verdades se referem a algo no mundo e que elas são fundamentadas por algo. Mas, enfim, aí é um debate longo e a gente já está no finalzinho, então acho que dá para ficar nesse ponto por hoje. Só vou finalizar com uma coisa. Essa grande problemática da verdade é um problema linguístico, tá? E isso é uma coisa que me buga bastante a cabeça. Porque, assim, eu vejo azul, por exemplo. Mas será que o que eu vejo de azul é o que tu vê de azul? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem freedom e liberty. E aqui a gente só tem liberdade.
E a gente sabe, a gente sente que são coisas diferentes, mesmo sendo a mesma palavra no Brasil. A gente sente. E lá não, lá eles têm duas palavras diferentes para dois sentimentos diferentes. Então eu acho que é isso aí que tu falou, João, é muito, 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 muito bom. Tipo, essa questão da verdade, de como é a verdade, porque às vezes eu tô falando a mesma coisa que tu, só que a gente não tá se entendendo por uma questão de linguagem. E é esse o problema que eu falei para a Bárbara antes da gente começar a live. Às vezes eu tenho. Às vezes o que eu falo não é porque as pessoas entendem. E eu acho que talvez trunque muito, por exemplo, traduzir do working para português e qualquer autor de outra língua, porque assim, às vezes quem traduz não é alguém do direito, é alguém que traduz. É um tradutor, ponto. E eu acho que a gente deveria ver, para quem traduz as coisas, ser também do direito, porque senão as coisas elas perdem muito sentido. E aí complica mais, a linguagem já é complicada. E aí tu traduz de uma forma totalmente sem compromisso com a teoria do direito, e aí a gente se ferra. E tchau, agora acabei. Fui. Na semana que vem, então, pessoal, o mesmo texto, só que terminar ele, tá? A Tati vai apresentar pra gente, e na outra semana, na última, antes do evento, nós vamos ler o capítulo sobre interpretação de atividade, a gente volta a falar sobre esse tema. Então, um bom final de semana para todo mundo, tá? Obrigada, gurias, por tudo, tá? Camila por exposição, a Maria pela presença, porque a gente fica bem feliz, especialmente, né, o pessoal mais novo que quer conhecer, a gente tá bem de portas abertas, então fico feliz, se quiser formalizar, fala comigo. Né? Se acha que vai ficar, se acha que gostou, pode falar com a gente, que a gente formaliza a inscrição. Não muda muita coisa, porque a gente sabe que tu tá aqui e vai dar o certificado de qualquer forma, mas é uma segurança que tu tem, né? De saber que tá lá, tá grudadinho no negocinho da FURG. Mas enfim, pessoal, beijo pra todo mundo, tá? Bom final de semana, até semana que vem. Qualquer coisa, mandem no grupo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.